tempo aqui doente. Fiquei aqui para o hospital e fazer todos os tratamentos, não dava certo. Só que usava paludismo. Afinal, quando ele tinha recebido feitiço, até fama e ter mulher. Quando me falaram de matar a tua irmã, eu vi a correr, encontrei a mãe assim no pé, na roupa, aqui com um garfo. É verdade. Matou a irmã ainda, viola a irmã, isso assim tá bom. Ora, a todos, o nosso Mulher Vota de muito boa noite. Já chegamos para mais esta edição do programa Segurança Pública. Hoje temos como convidados o superintendente-chefe Angelino Sarrote, é o chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. Boa noite e obrigado por estar aqui connosco. Boa noite, Cosse. Boa noite, Angola. E a polícia agradece. Muito bem. E as habituais presenças dos nossos convidados, o doutor Itiandro Slovan Simões, jurista. Boa noite, obrigado por estar aqui connosco. Boa noite. E o doutor Pedro de Castro Maria, sociólogo. Boa noite. Boa noite. Prontos para mais uma empreitada? Sempre prontos a servir a comunidade. Muito bem, começamos assim. Muitos são os automobilistas de veículos automóveis pesados que transportam contentores sem que estes estejam agarrados pelos chamados pinos de segurança. Alguns motoristas usam cordas para agarrar o contentor ao trailer. Ora, colocando em risco a vida dos utentes na via pública. A Unidade de Trânsito do Comando Provincial da Polícia Nacional em Luanda realizou uma micro-operação para fiscalizar estes acontecimentos. As imagens são estas que você vai ver já a seguir. Sabe como se chama esta ferramenta? Sim, um pino. Objeto muito importante na segurança dos contentores de veículos pesados. Município do Sambizanga, Avenida Ngola Quiluães. O uso desta importante ferramenta vai dominar mais uma operação da Unidade de Trânsito do Comando Provincial de Luanda. Vemos para cá fazer uma micro-operação relacionada aos caminhões, que são veículos pesados de mercadoria, principalmente os caminhões que têm levado contentor ou contentorizados, devido dos pinos, a segurança dos pinos. Bom dia, senhora do mobilista. Tinha perdido, tirei a segunda via, porque já passou o prazo, eu pedi que para carimbarem o código aqui. Tenho aí, simplesmente a minha cópia. O motorista é orientado a deixar do veículo. Veja só, ele circula sem a documentação do carro. O senhor automobilista sabe de antemão que sem nenhuma documentação a viatura não circula. Não é? Ok. Acredito que o dono desta viatura, ele sabe, tem conhecimento que realmente não se pode, hein, circular um veículo e pesado, contentorizado, sem nenhuma documentação. O senhor tem a carta de condução realmente, é pesadas profissionais, dá o direito de conduzir um veículo pesado, mas tem que ser acompanhado com a documentação da viatura. E quando não se faz acompanhar do documento da viatura, o senhor sabe quais são outros procedimentos. Como no momento, quando aconteceu o acidente, tem mesmo aqui a situação minha, a documentação do carro, está lá até hoje. Só que está isso que nós está a trabalhar aqui para poder se pagar a dívida. Enquanto não se pagar a dívida, também não tem documento para dizer que esse não, mas tu não pode é a única garantia. Não se pode utilizar a viatura para pagar dívidas. Não se pode. A viatura vai para a estrada ou para a via com todas as documentações completas. E nesse momento, eu digo já ao senhor que a viatura está retida. E mais, ele carrega 2 contentores sem a segurança que se exige no Código de Estrada. O trailer é um dispositivo que o cavalo mecânico reboca para levar o contentor. Ok. O contentor, o trailer tem os pinos. Por que o senhor não utiliza os pinos, está a utilizar
aqui as cordas. O pino, quando se carregou a máquina, o pino está aí dentro. Só que o homem da máquina ao poisar não teve a atenção de ver os pinos. Bateu nos pinos baixando, para vocês poderem ver. E qual eu estou de ver? Era de tirar os contentores que é para se ver isso. E nesse momento está-se fazer. Então está-se fazer o retorno do contentor. Nesse momento o senhor está cometendo já duas infrações. Por não se fazer acompanhar o documento da viatura, que dá apreensão total da viatura, e também não tem o pino, hein, que é a segurança do contentor no veículo. Pino até temos, só que isso está a dizer, como pode ver, está aqui no lugar. O senhor não acha que isso é um risco? Sim, é risco com certeza, só que pronto, né? No momento carregou-se, tinha que se tirar a mercadoria, para se meter o contentor no chão para se fazer. Eu já vi com o senhor automobilista daquelas pessoas que deixam andar. Porque, não, sim, sim. Tu aproveita dessas vias onde é pouco frequente a polícia de trânsito para então para o senhor efetuar o seu serviço relacionado às infrações que o senhor está a cometer. Porque eu, conscienciadamente, não poderia mexer na viatura e meter na via se eu não tenho documentos para circular. E é um risco. E porque o senhor está acompanhado de perto a sinistralidade aqui nas nossas estradas em relação aos contentores que têm caído por cima dos veículos, têm caído por cima dos peões. E você próprio como automobilista também corre o risco. Ok. Neste momento então a viatura está prendida, ok? Pois é, cada contentor no seu veículo tem capacidade de 20 toneladas. Já pensou no que aconteceria se o seu veículo caísse num precipício? Seriam as cordas suficientes para segurar os contentores? E se os mesmos capotassem sobre os outros veículos ligeiros? São questões para refletir. Os automobilistas ultimamente não metem os pinos porque ele pensa o seguinte: ele não está a ver que o pino é para segurar o próprio contentor. Ele não segura o pino porque se ele estiver desequilibrado num buraco, numa ravina ou uma outra situação, que ele possa fazer com que o contentor caia, então para ele melhor o contentor cair, e ele salvar-se. Porque ele pensa que o contentor ao cair também vai levar com a cabine. E não é isso. Não é isso. Senão não se fazia, ou não se faria então o trailer com pinos, que é a segurança do contentor. Veja o que acontece em plena operação. Estes senhores são taxistas e desentendem-se em plena via pública. Mas sabe que estás errado. Paraste mal até aqui no carro. Tá bem. E não vi de propósito bater no teu retrovisor e fugiu bolinha dos Kwanza. Como para os dois, não é possível ultrapassar as diferenças, daí a intervenção da polícia. Ele nos segue em plena velocidade, vem do meu lado, bate com o retrovisor do pendura, no meu retrovisor, bate parte do próprio vidro, cai e deixando aqui, mas ele não promete. Isso de pouco, vou te fuzilar, tá ele pronto. Ele ficaram a tirar fotografia no carro. Situação de gênero, é porque nós somos polícia, então nós vamos agir com a lei. Qual é a lei? Nós vamos levá-los até aqui a esquadra mais próxima, que é o comando de divisão do Samizanga. O agente em serviço não abandona o ponto da operação. Explica o caso ao seu colega e, de seguida, orienta-o a levá-los à esquadra mais próxima. Estamos aqui numa micro-operação, para não perdermos o fio da operação que estamos a fazer, então, ex da área. Só ele mesmo lá é que vão se explicar o motivo. Voltemos à operação.
Este automobilista transporta no seu veículo um contentor de 40 pés. Ele tem a documentação do veículo em dia e transporta o contentor com a segurança que se exige na lei. Nós estamos a fazer uma micro-operação dos veículos pesados, contentorizados, que não têm os pines devidamente no lugar. O senhor automobilista sabe que os pines são a segurança do contentor. Então, há um decreto que pune, pelo Código de Estrada, essas infrações. Mas não é o seu caso. Por isso, é imediatamente liberado pela polícia. Mais um veículo é orientado a estacionar. O motorista apresenta apenas a carta de condução. E mais. Ele também transporta um contentor de 40 pés. Veja só, também não faz o uso dos pinos. Seu contentor ou o caminhão não está com pino, sem o documento da viatura e sem os pinos, eu não vou poder multar, vou ter que apreender a viatura. Superintendente-chefe Angelino Sarrote, chefe do Departamento de Comunicação e Imagem da Direção Nacional de Viação e Trânsito. É usual, então, os veículos automóveis pesados circularem nestas condições sem segurança? Infelizmente, é uma prática corrente de muitos condutores de veículos pesados, sobretudo os que fazem transportes de contentores. O decreto presidencial 136/2010, que regulamenta a prevenção de derrames de combustíveis e de mercadorias no pavimento, visa cautelar esse tipo de situações. Ou seja, os veículos contentorizados a fazerem transporte desse tipo de mercadoria devem ter os contentores devidamente acondicionados. Ou seja, deve utilizar todos os mecanismos de segurança para que, em caso, como vimos na peça, em caso de algum desequilíbrio, infelizmente, em alguns troços da província de Luanda, a própria via não oferece condições de trafegabilidade, mas, mesmo assim, ela não pode descurar dos aspectos técnicos para poder circular com segurança. Muito bem. Bem, a primeira questão que a lei estabelece já foi bem dita pelo senhor superintendente-chefe, que há aqui um ilícito transgressional passível com uma multa. Agora, e se cair o contentor e causar a morte de alguém na via ou ofensas corporais a essa pessoa? Bem, a lei estabelece que é verdade que a pessoa que esteve a conduzir não quis matar ninguém, isso é verdade. Mas, ao não colocar os elementos de segurança necessários, ela prevê como possível que poderá ocorrer, caso haja um acidente, poderá ocorrer até isso. Ela confia que não vai acontecer acidente nenhum. Confia que a condução será pacífica e que não haverá problemas. Mas ela prevê que é uma situação possível de acontecer. Bem, se ocorrer, aqui um crime de homicídio involuntário, que é previsto pelo artigo 368 do Código Penal, que estabelece que as pessoas que, pela não observação de um regulamento, e aqui foi o decreto presidencial já apresentado pelo senhor superintendente-chefe, por não observarem o regulamento, a sua conduta leva à ocorrência deste acidente, a pessoa sujeita-se a uma pena que pode ir até 2 anos de prisão e com a multa correspondente. 1 a 2 anos de prisão e multa correspondente. Se não chegar a ocorrer a morte, mas ocorrer apenas ofensas corporais, será também aqui, salvo se
salvo se não ocorrerem situações como a privação, lá ver se alguém perder o braço, perder a perna, por exemplo, a pena aqui será uma pena mais alta, poderá ir de 12 a 8 anos. Entretanto, se não ocorrerem danos mais gravosos que este, a pena de prisão, ainda haverá uma pena de prisão de 3 dias a 6 meses por ofensas corporais involuntárias, porque não fez propósito, mas como fê-lo e desrespeitando regulamentos, essa consequência. Ainda haverá o crime de dano por destruição do património alheio. Agora, em termos civis, que é a questão da indemnização que se coloca, o Código Civil estabelece no número 2 do artigo 503, que as pessoas que sejam condutores profissionais, a lei estabelece uma presunção de culpa, isto é, quando ocorram danos deste tipo, é às vezes difícil de saber se foi por esse motivo ou foi por outro, é às vezes difícil de reconstruir os factos. A lei estabelece que quando um condutor profissional tenha um acidente, imagine que ele colida com outro veículo, ou abalrou outro veículo, ou a propriedade de alguém, a lei estabelece que aqui haverá uma presunção de culpa. A lei presume que ele é culpado, salvo se ele inverter o ônus da prova e provar que naquele caso de facto não teve culpa. E nesse caso teve mesmo culpa. Aquele condutor é culpado. Sendo culpado, é obrigado a indemnizar por todos os danos ocorridos. Agora, sendo ele obrigado a indemnizar pelos danos ocorridos, é claro que um condutor, um motorista de um caminhão não terá meios financeiros para fazê-lo. Claro. A lei também estabelece, no artigo 500, a responsabilidade do comitente. O comitente quem é? O patrão. Um menino de 6 anos de idade foi violado pelo próprio padrasto de 37 anos. A detenção do padrasto pedófilo só foi possível graças à denúncia feita pela mãe da criança. O acusado confessou o crime e, segundo ele, a busca por uma vida mais folgada levou a ter que consultar um feiticeiro que lhe deu esta receita. O assunto dramático é para ver já a seguir. Ele dizia, eu vou ter muito dinheiro, você vai ter vida, eu vou pegar, vou te comprar um carro, vou te dar uma casa. E eu lhe dizia, não, você como tem careca no meio, em vez de você ter muito dinheiro, vai ser bruxo. Tem colegas que iam ir na casa escura, não sabia como a casa escura é. Então eu só peguei, fui também. Assim quando eu fui, eu entrei, então eles começaram a pedir. Epa, eu quero ter patente, eu quero ser isso. Então eu disse, não, eu quero ter boa vida. Boa vida, eu quero ter. Distrito Urbano do Rangel, 6ª Esquadra, Luanda. Este jovem tem 37 anos de idade e confessa ter violado o seu enteado. Disseram que você violava o teu enteado. É verdade? Sim, isso é verdade. Isso é verdade. Ele disse-nos também que ganha a vida como pedreiro e nos fala em que circunstâncias violava a criança. Sim, a mãe quando saía, eu no princípio só usava só assim o meu dedo. No princípio só usava assim o meu dedo. Depois comecei a meter o pênis. Sim, depois comecei a meter o pênis. Foi assim depois que a mãe deu por conta que o rapaz tem um ano aberto. Está a ser instruído o competente processo e estão a ser levantados os elementos de prova suficientes para que ele possa ser conduzido a julgamento o mais rápido possível e ser exemplarmente responsabilizado por esse ato hediondo. Preste bem atenção no que vou dizer agora. O menino em causa só tem 6 anos de idade. É isso mesmo, 6 anos de idade. Ele não gostava. Ele gritava, papai tá me doer. A confissão do detento levou-nos ao encontro da sua mulher.
A jovem é esta. No seu colo tem uma menina de apenas 3 meses de idade, filha do seu atual companheiro. Ela tem 26 anos de idade e do primeiro relacionamento teve um filho. Este menino, que, como disse, tem apenas 6 anos de idade. Quando se desfez do primeiro relacionamento, o menor era apenas um recém-nascido. A situação não a impediu de refazer a sua vida sentimental. Fiquei na minha irmã o tempo que fiquei. Criei a criança ter 11 meses. 11 meses ele começa assim a me ver, essa miúda é solteira, está aqui no quintal. Ele também era solteiro, não tinha mulher. E conversou comigo, ficamos ainda amigos. De vez em quando eu necessitava de algo para a criança, ele ajudava-me. Assim sucessivamente. E também preocupava-se mesmo comigo e com a bebê, com o menino. O carinho do parceiro, demonstrado pela criança na altura, aos poucos conquistou a mãe. O tratamento que ele tinha pelo miúdo era mesmo impecável. Nem já o pai tratava assim. Então foi por isso que eu acabei por ficar com ele. Tanto carinho, que nem mesmo o ditado popular que diz "quando a esmola é demais, o pobre desconfia", funcionou. Viveram juntos durante 6 anos. Neste tempo de convivência, ela disse-nos que o companheiro foi sempre um bom chefe de família. Mesmo que ele está chateado comigo, mesmo que ele não trazia nada em casa, mas pegava sempre, nem que fosse para ele cozinhar um bocadinho, meter na mesa para eles comerem, comiam. Mas eu não mexia na comida. Mas ele sempre, nessa coisa mesmo de tratar o meu filho, ia. Independentemente das vossas nossas brigas, ele nunca deixou de ser um pai para o teu filho? Não, nunca. Sempre que teve mesmo aquele carinho, e a criança também teve um carinho por ele. Apesar de tudo, a jovem mãe disse-nos que o seu parceiro vivia perturbado. Durante o sono ele dormia, falava muito no sono. Às vezes gritava no sono. Eu lhe perguntava o que sonhei que estava me metendo no buraco. Mas, quando o assunto é relacionado aos anos de convivência do casal, da companheira, quase sempre são só elogios. Nós até tínhamos brigas, mas em certas coisas ele era mesmo um bom marido. Era aquele marido presente, não dormia fora de casa, nas alimentações. Podia falhar de vez em quando, podia ele não trazer o salário, mas sempre ia arranjar qualquer coisa para nós comermos em casa. Era um chefe de família? Era mesmo um chefe de família. Também não é para menos. Afinal, o padrasto criou o enteado desde os 11 meses de idade. Para a mãe do menino, existia apenas uma única certeza. O atual companheiro era o pai do seu filho. Certeza anulada quando a verdade começou a vir à tona. Um dia desses vou comprar a máquina. Posto eu a entrar, vejo ele a saltar. O miúdo também saltava do cadeirão, mas ele a endireitar o calção. Daí mesmo me bateu algo no coração, não sei se é intuição de mãe. Comecei logo a desconfiar, a partir daquele momento mesmo só, com ele. O menino, como estava dormindo assim numa posição que não era uma posição certa de uma pessoa dormir assim com o rabo no ar. Eu disse, será que ontem, quando encontrei aquele coisa, será que o que ele estava acabando de fazer, aquilo que eu estava a pensar, ou não? Espreitei no ano da criança. Quando espreitei no ano da criança,
encontro já aquele buraco. Quando vi o buraco, admirei mesmo aquele buraco todo no ano do miúdo. Pergunto ao miúdo, vou te bater, o que está se passando? Quem anda te fazer isso? Eu ameacei mesmo. Fala a verdade, quem anda te fazer isso? Mamãe, é o mesmo que anda a suspeitar dedo sozinho. Eu disse, você não anda a suspeitar dedo sozinho, fala a verdade, senão vou te bater. Ele pegou, disse a verdade. Disse, mamãe, quem anda a me fazer isso é o papá. Te fez quantas vezes? Me fez 3 vezes. Qual foi a última vez que o papá te fez? Foi no dia que a mamãe foi comprar a máquina. Nesta altura, ela também descobriu que a vida melhor que o seu parceiro tanto desejava seria resultado de caminhos que ela nem sequer imaginava. Ele dizia, eu vou ter muito dinheiro, você vai ter vida. Eu vou pegar, vou te comprar um carro, vou te dar uma casa. E eu lhe dizia, não, você como tem careca no meio, em vez de você ter muito dinheiro, vai ser bruxo. Mas assim sempre só naquele diálogo, tudo eu pensava que tudo é base de brincadeira, ele está a falar só porque um dia vai trabalhar para ter, para nos dar. Nunca pensei que afinal de contas ele falava porque tinha mexido em qualquer coisa, nunca pensei por aí. Hoje, o que é que sentes pelo teu marido? Sinto raiva e desprezo mesmo por ele. Porque ele sempre me mostrou ser uma pessoa muito ao contrário daquilo que ele fez. Qual é o teu desejo? Que ele paga pelo que ele fez. Um dia ele vai sair da cadeia. Quando ele sair, acabou. O que é que acabou? A relação com ele acabou. Não existe mais relação? Não. A jovem de 26 anos está firme do caminho que espera daqui para frente, mas ela está preocupada com a sua condição social atual. Estou mesmo, não tenho para onde mesmo tirar. E se tiver pessoas mesmo que quiserem ajudar de bom coração, que possam fazer isso. Porque eu dependia mesmo totalmente dele. Você conseguiu a boa vida que querias? Não, não consegui. Não consegui. Muito bem, vamos avançar para os comentários necessários. A esta altura, Superintendente-Chefe Mateus André, Diretor Provincial de Luanda, da Polícia de Ordem Pública. Qual é o comentário como oficial superior da Polícia Nacional que se lhe oferece fazer a este drama humano? Estamos a verificar aqui uma inversão grande de valores. Estamos a ver aqui um fenómeno atípico daquilo que pode ser uma relação entre as pessoas. E nós, Polícia Nacional, naquilo que são as nossas atribuições, tomamos todas as medidas por formas a que este senhor possa ser justo e exemplarmente responsabilizado. A Polícia Nacional tomou conhecimento deste facto no dia 4, portanto, deste mês, e procedemos com as diligências necessárias tendentes à sua detenção. Portanto, dizer que o processo está concluído, remetido já também ao Ministério Público, por formas a que possa ser ou possa merecer o tratamento devido. Mas queria aqui ressaltar que os casos de violação, ou os casos de violações vão tendo lugar nesta cidade de Luanda em particular, estão a tomar contornos muito preocupantes. Há alguma explicação para isto? Eu acho que a explicação
pode ter a sua gênese, pode ser a sua gênese nos aspectos de natureza sociológica, cultural, económica. E neste caso concreto? Eventualmente, algumas questões de natureza cultural. Sim, sim. Já que o homem se remete a questões de crenças no feitiço e outro tipo de situações. Queria ter boa vida. E deram-lhe esta receita. Isto acaba por ser um choque cultural com consequências brutais para a vida de uma criança inocente. Por que é que ele dizia que a questão este fenómeno da violação, estes fenómenos das violações que vamos tendo na cidade capital vai constituindo um motivo de preocupação que deve remeter aos estudiosos. Vamos passar para um quadro comparativo. No primeiro trimestre do ano de 2014, e o primeiro trimestre de 2015, só neste ano já tivemos 174 casos de violação, contra os 63 que tivemos no primeiro trimestre de 2014. Veja que 174 casos. Portanto, estamos 90 destes casos, as vítimas são menores. Dos casos de 2015. Abaixo dos 12 anos. Estou-me a referir aos 174 casos registrados este ano, em 2015. Até agora. Até agora. Nos primeiros 3 meses. Nos primeiros 3 meses. 90 destes casos, as vítimas são menores de 12 anos. É para ver a diferença. Quer dizer, há de facto aqui uma subida exponencial dos casos. E mais, 104 casos dos 174 tiveram lugar no interior de residências, num ambiente familiar. O que é mais difícil de se chegar a saber. Controle policial. Exatamente. Portanto, estou-me a referir, e aqui há que abrir uma síntese. Portanto, são 174 casos ocorreram no interior das residências, quer dizer, num ambiente familiar. É caso para dizer que é um motivo de muita preocupação. Exato. É tanta preocupação que nós temos registros de casos de pais que se envolveram com as respectivas filhas. Tivemos um caso em Cacoaco. Filha menor. Filha menor de 14 anos. 14 anos, exatamente. Acabando-a por a engravidar, inclusive. Meu Deus. Engravidou a filha. Agora, o que é que diz a nossa lei? A lei não estabelece tecnicamente como sendo um crime de violação. Este caso não preenche o crime de violação que vem previsto e punível pelo artigo 393 do Código Penal, nem pelo artigo 394 do Código Penal, que estabelece a violação de menor de 12 anos, com uma pena de 8 a 12 anos, porque nesses casos a lei estabelece como um elemento que constitui o crime a penetração vaginal numa mulher. Pronto, é um código já com alguma idade e tem ainda estas normas discriminatórias, neste caso, contra os homens. Agora, que tipo de crime é que foi praticado? Foi praticado um crime de abuso, ofensa ao pudor, atentado ao pudor. É um atentado ao pudor que é previsto pelo parágrafo
1º pelo parágrafo 1º do artigo 391. O atentado ao pudor ocorre neste caso em que, mesmo não havendo violência, foi praticado este ato que atentou contra o pudor daquele menor de 12 anos, tem 6 anos. Pronto, a lei estabelece que mesmo que não haja violência, abaixo dos 12 anos, aqui haverá um crime de atentado ao pudor. A pena é baixa, é uma pena correcional. Entretanto, no caso, quem praticou este crime era uma pessoa que tinha um ascendente sobre o menor. Era o seu padrasto que cuidava do menor desde que ele era praticamente recém-nascido. Ora, nestes casos, o artigo 398 estabelece o agravamento da agravação especial aqui da pena aplicável. Entende-se que nos casos em que quem cometeu o crime seja a pessoa encarregada pela educação daquela criança, sua vigilância, a penalidade é agravada para a pena superior, que seria a pena de 2 a 8 anos. Isto foi feito pelo parágrafo 2º deste artigo. Sendo um menor de 12 anos, não carece de denúncia prévia da parte dos pais. Nesses casos, mesmo que os pais queiram esconder o crime, ainda que a família entenda proteger e não a instituição familiar em prejuízo do menor, quando o crime abranja menores de 12 anos, a lei estabelece que é um crime público. Isto é, qualquer um pode denunciar este crime. Por outro lado ainda, além do crime, já vimos, de atentado ao pudor na sua forma agravada, especialmente, também foi praticado um crime de ofensas corporais. E essas ofensas corporais, fazendo fé nas palavras da mãe, foram ofensas corporais que provocaram um aleijão sobre o ânus do menor. Sendo assim, o número 5 do artigo 360 estabelece que, causando-se uma aleijão sobre o ânus da criança, isto terá que ser provado pela perícia médica, a pena é agravada para uma pena de 2 a 8 anos. Ora, temos aqui 2 crimes, aos quais é aplicada, nos 2 crimes, a pena de 2 a 8 anos. E seguimos. Um jovem de 22 anos de idade é acusado de ter assassinado a sua própria irmã, que tinha 34 anos de idade. É um assunto que deve, de resto, ser investigado, já que está também a ser dado aqui o facto de esse jovem ter abusado sexualmente da sua própria irmã antes de ter posto termo à sua vida. O crime aconteceu no distrito urbano da Maianga, aqui em Luanda, mais concretamente no bairro da Calemba. Os familiares denunciaram o sucedido e o suposto assassino já está a contas com a justiça. Veja a reportagem. Município da Maianga, bairro da Calemba, Rua da Poeira. Estamos numa zona suburbana da capital Luanda. Esta senhora que vemos na fotografia tem 34 anos de idade e é mãe de 2 filhos. Ela já não existe. Está morta. Eu olho na posição que eu encontrei aqui, nessa marcha daqui de sangue, eu como estou aqui devido à sua mãe velha que estou aqui a dormir aqui com as crianças. Eu não me sinto mesmo bem, eu faço 24, não consigo dormir. Porque eu penso que ela está mesmo aqui, conforme eu a encontrei. A senhora que acabou de ouvir tem 50 anos e é mais velha de 6 irmãos. Bem, agora ficaram apenas 5. No caso, 4 meninas e um rapaz. Por sinal, o mais novo das irmãs. Ele tem 22 anos e está a ser acusado de violar e assassinar a própria irmã.
ele até já está detido. Eu tinha ido jogar bola lá para as 10 horas. A volta às 17 horas, encontrei a mãe assim, com o garfo aqui. Quando me falaram, mataram a tua irmã, eu vi a correr, encontrei a mãe assim no pé, na roupa, aqui com um garfo colado. Assim, me encontrei. Depois caí no chão, só assustei no hospital. Me meteram aqui, eu falei que era minha irmã, peguei no solo, rebentei, fui a correr lá em casa. Cheguei na cadeira, não consegui fazer nada, fiquei sempre fraco, caí mais de novo no chão. Só assustei, já estou aqui lá em casa. Aqui, depois acabei na cela. O suposto assassino disse-nos que foi praticamente criado pelas irmãs e que não teria motivos para cometer tal atrocidade. Segundo a irmã mais velha, o irmão mais novo queria a todo custo ficar com a única herança deixada pelos pais, a casa. Ele foi levando aquele espírito que a casa do filho do homem, porque ele é o único rapaz, a casa é dele, a casa é dele. Mas a casa dele como? Será que o pai e a mãe só não deixou ele sozinho? Porque se é uma menina que manteve, vai embora. Lá ficamos andando muito tempo, lá se meteu já na vida das drogas. Quando se meteu na vida das drogas, o comportamento dela aqui em casa já foi negativo, só era a casa mesmo, a sua casa. Então, como foi discutir por causa da casa, a outra menina pegou, arranjou noivo e lhe levou daqui. A outra também arranjou noivo e lhe levou daqui. A outra arranjou noivo e lhe levou daqui. E eu fiquei sempre aqui com ele. Quando querem vir passear, mesmo aqui sempre a mãe que aguenta a casa, a mãe que aguenta tudo. E ela disse mais. Nesta altura, o seu irmão caçula começou a adotar algumas atitudes anormais. Ficamos com o marido de um senhor já mais velho, ele viu as ofensas, o miúdo quando vem, não tem respeito, não tem maneira, ele disse não, eu também já vou começar a dormir nesse quarto com a mana. O marido disse, eu dormir com a mana como? Porque a mulher não é tua, a mulher é minha, mas a mulher é tua como? Se ela é tua irmã mais velha, como é que vai ser tua mulher? Então, saiu uma minha tia, veio, eu chamei na minha tia, vê se o que está acontecendo, eu nem quero dormir no quarto, eu não posso dormir com o meu marido. A minha tia disse, não, você como é que você vai dormir com a tua irmã mais velha no quarto? Ele disse, não, a minha tia disse, então será que quando eu quero banhar, trocar de roupa, como é que vai ser? Ele disse, não é mal eu ver o pênis dele, é mal, porque saímos junto do mesmo tribo. Já pensou na hipótese do seu irmão do nada afirmar um pacto de casamento consigo? É demais. Só que, diante daquilo que viria a acontecer, talvez isso seja o mínimo. A nossa entrevistada também nos fala de uma discussão entre a malograda e o seu companheiro dias antes da sua morte. Facto que a levou a deixar o seu lar por um tempo. O objetivo era deixar baixar a poeira, como se diz na gíria. A irmã disse mesmo que, entre o casal, o entendimento estava prestes a acontecer. É como disse, estava prestes. Mas não aconteceu. Sabe porquê? Porque eles têm certeza que no dia 3 de abril do ano 2015, o irmão criado por elas pôs fim à vida da própria irmã. Eu e mais 3 vizinhas sentamos-nos aí naquela parede e estávamos a comer qualquer coisa e a conversar. E coincidentemente a falar sobre o espancamento e o comportamento do irmão. Então, de repente, perto das 16 horas, porque não estava ninguém, normalmente esta área está sempre movimentada. Infelizmente não estava, só estávamos nós daquele lado. Pelas 15 e tal, ela tem outra briga com o irmão. Eu disse para as outras vizinhas, estou-me a sentir mal porque eu é que tirei ele da minha casa para mandar tirar a blusa. Deus queira que ela saia e vai passear porque ela diz que queria esfriar a cabeça. Não demora pelas 16 horas, 16 e tal, ele pula. Aí às 17 e tal, vem a irmã, 17, 10, 17 horas, vem a irmã que tinha acompanhado a irmã na altura da mudança de Viana, bate a porta, bate o portão, e nós aí a comentar, a sussurrar, devagarinho. De repente a miúda entra, pede alguém para pular, um dos rapazes aqui pula, abre o portão, quando ela entra, sai aos gritos. Lá nós todos viemos a correr. Por acaso também entrei, encontro a trouxa de roupa no quarto dela, porque dava muito bem com ela, né? A trouxa de roupa por aqui assim. Ela estava nesse estado, o pé estava assim, este pé estava aqui assim, a mão assim, e então o garfo assim, fez-me espessa. Pois é. Eles também acreditam que o suposto assassino planejou tudo e quis dar a entender que a irmã suicidou-se.
Ele está consciente que ele é que matou a irmã. Ele só está se fingindo de desmaiar para ver se ele fica solto, para vir acabar conosco, para ficar com a casa. A primeira pessoa ele fica solto. A primeira pessoa que ele vai matar é o meu tio. Se ele sair aqui desmaiado, como é que ele sabe que o meu tio que ele levou lá na esquadra? O que mais me dói é que ela me tirou a pessoa mais ideal. E quando eu não estou, ele é que manda a casa. Eu estou aí no centro de detalhe, estou aí no mar. Você fica controlando as miúdas. Quando eu estou no centro de detalhe, eu puxei minha irmã, somos duas. Você fica mandando a casa, quando eu estou tá chapada, você manda. Agora, vou mandar quem? A senhora que fica com a pessoa que ela puxou, que ela deixou. É que manda comigo. Isso que ele fez. Está se encontrando minha mãe na cadeia. Isso tá bom. Isso vai acabar por essa menina. Porque... eu se fosse um homem, rapaz, ele já não estaria ali. Eu sou menina, não sou eu que eu vou me virar. O que eu vou fazer? Se ele quer fazer, mas é o que eu não casquei. Matou, tirou sangue, ele meteu aqui a dormir. Como fada, fez de tudo. E nas dorme mais uma. Endireitou mesmo bem as pernas, parece que está dormindo. Isso se faz assim. É complicado. Para nós, não é nada fácil contar histórias como esta, mas é nossa a missão de informar os fenómenos que acontecem na sociedade. Por isso, fazer o quê? Voltemos à história. É o seguinte: o acusado nega o crime. Só que, para a família, não há dúvidas. O irmão de 22 anos acabou mesmo com a vida da irmã de 34 anos de idade. Mas, se ele for de facto o autor do crime, de onde tirou tanta coragem? Eu andei muito tempo aqui doente. Fiquei aqui para o hospital e fazer todos os tratamentos, não dava certo. Só acusava paludismo. Afinal, quando ele tinha recebido o feitiço, até fama e ter mulher. Bem, para a família, a obsessão pela casa e os caminhos por onde passava o jovem levou-lhe a tornar-se num assassino. E mais, eles temem que o irmão em breve seja posto em liberdade. Matou a irmã, ainda viola a irmã, isso assim tá bom. Vão ficar aqui, vai dar mais uma crise. Se fingir que desmaiou, vão lhe soltar. Vai me matar o tio, vai me matar a irmã mais velha, vai matar outra irmã. Venceu a casa. O drama da família levou-nos ao porta-voz do Comando Provincial de Luanda, Mateus Rodrigues, que garante a justiça será feita. Portanto, antes de mais dizer que a direção do Comando Provincial de Luanda sente profundamente a perda desta família, e da forma como ocorreu, a brutalidade com que foi cometido, ou com que foi cometido esse crime, portanto, também chocou-nos e mexeu connosco. Gostaríamos de apelar à família para a serenidade. Sabemos que é difícil, mas para a serenidade. Certamente, umas pessoas estão mais exaltadas do que outras, aquelas que estiverem mais calmas, procurarem acalmar as outras, que os órgãos nós, a polícia e os órgãos de justiça, tudo estão a fazer no sentido de que esse caso tenha um desfecho justo, que se efetivamente for provado que este elemento cometeu esse crime, portanto, deverá ser exemplarmente punido. Enquanto isto, o caso está na sua fase de instrução processual e, como disse o porta-voz do Comando Provincial da Polícia, se o jovem acusado for de facto culpado, então vai pagar por isso. Superintendente-chefe Mateus André, mais um drama. É verdade, mais um drama. Nós, relativamente a este caso, procedemos à detenção do Paulo, é assim que ele se chama, jovem, portanto de 22 anos. 22 anos. Tal como foi dito, no município da Maianga, no bairro da Calemba, acusado na prática de homicídio voluntário. Mas quando a polícia o encontrou, estava portanto, em casa, o Paulo já tem antecedentes criminais. Já portanto, tem antecedentes. as nossas fichas, a nossa ficha, o Paulo já passou algumas vezes pelas nossas unidades de polícia, acusado na prática de ilícitos criminais, portanto, roubos fundamentalmente.
E no nosso trabalho de investigação, a nossa sequência investigativa chegou a Paulo porque tivemos indícios por via da busca de informação, da busca da verdade objetiva, né, de que teria sido ele. E então temos-lo detido. Infelizmente, durante a perícia, durante os exames médicos forenses, determinamos que a vítima terá sido antes violada. Antes de ser morta. Antes de ser morta. E continuamos a trabalhar neste caso. Mas, de princípio, temos como o indivíduo que praticou o ato. Até pelos antecedentes, a questão das incompatibilidades que ele foi tendo no decurso desse tempo, todos os últimos dias, que era fundamentalmente com a vítima, com a sua irmã, em que reclamava a residência, ele como homem, e se calhar ainda neste ambiente das famílias africanas, em que é o homem que é o titular, que é o proprietário dos bens materiais, e dizia de que a residência sob o qual a irmã vivia, que é o património da família, era sua pertença. É preciso reforçar as palestras, já não mais nos grandes palcos, nas salas de teatro, nos anfiteatros dos ministérios, só das universidades. Se calhar é preciso começarmos a ir para a Rua da Poeira, do bairro Calemba, e falar com as pessoas. É preciso irmos para o Prenda, é preciso irmos para os Mulembos. Enfim, há muito trabalho a fazer para ver se ainda possamos recuperar alguma reabilitar coisa o homem da decência que algumas famílias estão a perder, porque um jovem de 22 anos matar a própria irmã por causa de uma herança, e mais uma vez aqui a revelação em torno do caso do feitiço, é preciso desmistificar essa questão do feitiço na mente de muitos nossos jovens. Segurança Pública está a chegar ao fim. Já sabe que na ponta final do programa nós temos o exemplo da semana e este vem da via pública. Veja a seguir. Episódios que acontecem um pouco pela cidade de Luanda e quiçá pelo país, mas no caso particular estamos em Luanda, a venda de bebidas alcoólicas na via pública e o automobilista que resolve parar a marcha do seu veículo automóvel para comprar uma cerveja. São práticas que acabam por pôr em causa a própria segurança na via pública e parecia que toda a gente no interior do veículo automóvel queria beber cerveja. Parecia, e o que é sociológico aqui é importante mencionar, é que vai havendo a cultura da normalidade daquilo que é normal. Passa a redundância, passa-se. Pois é aqui as pessoas a pensarem que podem fazer o que bem lhes apetece na via pública sem o mínimo de compromisso com aquilo que é o seu dever cívico. Civismo significa compromisso com a sociedade, com o Estado, com o próximo. E nenhum cidadão está no direito de fazer o que bem lhe aprouver em qualquer ponto da cidade, pondo em causa a ordem, a tranquilidade e a normalidade. Logo, é necessário que continuemos a apelar aos nossos cidadãos a não pautarem por esse tipo de práticas, que para além de pôr em causa a sua vida, o seu bem, o veículo, poderia acontecer que um outro veículo viesse a alguma velocidade que não pudesse controlá-lo e haver o embate. A imagem que transmite de pessoas sem educação, perdão pelo termo, pessoas não decentes, e por outro lado poderem ser alvo de uma atuação policial em que poderiam ter sido multadas ou seriam alvos de qualquer outra sanção
que é sempre dolorosa para qualquer pessoa e para qualquer família. Muito bem. Então vamos agradecer a presença dos nossos convidados. Chegamos ao final do programa Segurança Pública e assim que nos esteve a acompanhar também aceito o nosso melhor abraço. A Segurança Pública chega ao fim, claro, com o reiterado abraço e o convite formulado para que possa estar connosco na próxima edição. E a nossa expectativa é sempre a mesma, esperar que você seja um exemplo a seguir nas suas ações. Boa noite, até lá.